Olá, bem-vindos a mais um treinamento do Sistema Fábrica. Hoje vamos estar abordando o contas a pagar, certo? No treinamento anterior, nós prosseguimos com as configurações iniciais do sistema, login, pastas do sistema, SQL, as configurações iniciais feitas. E no treinamento de hoje a gente já vai prosseguir dentro do treinamento em si, tá? Vamos aqui fazer o login no nosso sistema, certo? No caso, podemos estar utilizando um usuário que foi criado ou o usuário master mesmo. Nesse caso, eu vou estar prosseguindo com o usuário master, tá? Pronto, aberto o nosso sistema. Hoje nós vamos estar tratando o contas a pagar, tá? Esse é o nosso primeiro módulo do nosso treinamento e é a base do sistema de tudo, tá? Como assim? O objetivo do sistema é a produção em si, você produzir, você vender, mas antes disso tem toda uma base, no caso, financeira. Contas a pagar é nada mais nada menos do que aquilo que você tem que pagar, tá? Esse módulo ele trata exclusivamente disso, em tudo aquilo que você vai pagar. Um exemplo, fornecedor, funcionário, certo? O nosso banco de dados ele vem zerado, com algumas informações. Por quê? O cliente ele vai ter que realizar as inserções necessárias. Por quê? Cada fábrica funciona de alguma forma, o financeiro tem a sua visão financeira. Por isso que não vem nada, nenhuma informação inserida em si. O cliente que vai lá, vai inserir as informações, vai cadastrar da forma que a fábrica funciona, da forma que ele toca o negócio dele, tá? Mas antes disso, a gente vai ter que abordar aqui um pouquinho aqui, tá? Nesse treinamento, nós vamos prosseguir com o quê? Com a criação do plano de contas. No caso, contas a pagar. A base de tudo aquilo que ele vai estar pagando. O nosso sistema, como foi abordado no treinamento anterior, ele é um sistema gerencial, um ERP gerencial, tá? Vamos estar abordando aqui, inclusive eu coloquei aqui no bloco de notas, já está preenchido, porque eu acredito que assim é uma forma bem prática e didática de estar explicando como funciona ali o contas a pagar e como ele aborda o contas a pagar, tá? No caso, ele aborda da seguinte maneira: classes, tipo de credor e credor. O que é classe, o que é tipo de credor e o que é credor? Classes, né? É a conta-mãe, o topo do processo. É a visão lá de cima. Tipo de credor é o produto ou serviço. É um produto? É um serviço? E credor é a quem eu estou pagando. No caso, é um fornecedor? É um prestador de serviço da minha fábrica? Por exemplo, classes: fornecedores, despesa com pessoal, despesa comercial, serviços essenciais, serviços terceirizados, despesas administrativas, impostos, receitas. Tipo de credor, o que, que é? Tecidos, aviamentos, salários, férias, luz e energia, água e esgoto, pode ser abordado comissão. E o credor? O credor é o fornecedor, aquele que está te fornecendo aquilo. É quem eu pago. No nosso treinamento aqui, nós vamos estar abordando dois credores, que a gente vai estar prosseguindo, tá? Tudo isso, essa visão que nós estamos vendo do contas a pagar, é a nossa visão. Pode ser que algum determinado cliente, alguma determinada fábrica, utilize uma maneira completamente diferente ou uma maneira própria. Pode mudar, mas a base é um pouco disso daqui, tá? Aqui eu separei um pouco já como pode ser feito e como pode estar sendo visto, né? A classe, que é a classe mãe de tudo aquilo. Fornecedor, eu vou criar a classe fornecedor, vou dizer o tipo de credor que ele vai estar recebendo.
Que tipo ele é? Ele é um fornecedor de tecido, fornecedor de aviamento, né? Esses credores são os dois credores que a gente vai estar abordando. Deixei aqui para ilustração, tá? Outro tipo de classe mãe, despesa com pessoal. O que vai estar incluso? Salários, férias. Despesa comercial. O que pode estar incluso? Comissão, serviços essenciais, luz e energia, água e esgoto. Outros, serviços terceirizados, despesas administrativas, impostos, receitas, tá? Tudo isso pode mudar um pouco de acordo com cada fábrica, tá? Existem algumas fábricas que podem querer ver de uma maneira diferente e zero problema. Mas, no geral, é mais ou menos dessa forma. Certo? Para prosseguirmos agora, vamos estar cadastrando nossas primeiras classes. Vamos aqui em contas a pagar, cadastro e classes. Como o nosso sistema na questão de menu funciona. Pode parecer um pouco confuso, mas é bem tranquilo. Eu posso estar selecionando o modo na aba superior. Eu posso estar selecionando o modo pelo íconezinho aqui. E posso estar selecionando aqui na barra esquerda. Isso vai depender de cada pessoa. Dessas três formas você consegue mexer no sistema sem problema algum. Vamos aqui em contas a pagar, cadastro, classes. Inclusive tem esse azinho aqui, eu vou estar apagando para a gente estar entendendo melhor. Tudo isso é uma visão nossa apenas de treinamento, tá? No caso do cliente, ele vai estar cadastrando as classes que ele precisa. Vamos aqui. Vamos estar cadastrando nesse nosso treinamento apenas 3 classes, tá? É a base do nosso treinamento. No caso, como é que funciona a inserção? Quero inserir um novo registro, um registro inicial aqui no nosso sistema. Eu venho aqui nesse mais. Esse mais é de inserir registro. Temos essa setinha para cima, que é de alterar registro. E temos essa portinha que é de, acredito que já deve se imaginar, que é de saída, né? Estou saindo. Cadastro, classes. Vou estar inserindo um novo registro. Vou dizer que esse é o meu primeiro registro. E vou estar descrevendo o que é essa classe. Nossa primeira classe que nós vamos estar criando vai ser a de fornecedores. Sempre em caixa maiúscula. Fornecedores. Existe também a questão do tipo de custo. Nesse caso, eu vou estar definindo o tipo de custo. Tá? Vou estar descrevendo aqui o que são os tipos de custo. Variável. Pago se vendo, é de uma maneira bem resumida, tá? Fixo. Faturando ou não, eu vou ter que pagar. Só um adendo na variável. Na variável, pago se eu vendo. Então, se eu não vendo, eu não pago, por exemplo. Fixo. Faturando ou não, eu tenho que pagar. Como, por exemplo, funcionário. Então, se eu faturo ou não, se eu estou vendendo ou não, eu tenho que pagar o funcionário de qualquer forma. Operacional. Tipo de transporte de produtos. É um exemplo operacional, tá? Se você vem aqui cadastrar um fornecedor, por exemplo, ele entra como operacional. Investimento é um investimento que está sendo feito ali naquela fábrica que você está pagando, tá? Nesse caso, fornecedor. Fornecedor, ele entra como variável. Clico aqui na lupinha, salvei. Por quê? Eu só compro do meu fornecedor se eu vendo. Se eu não vendo, não tem um fornecedor para pagar, não tem um produto, não produzir produtos. Vou inserir um novo registro, serão apenas 3 de início, tá? Se houver necessidade durante o treinamento, a gente cadastra mais. Vou criar aqui um despesa. Opa.
Ah, não. Ele entra como número, né? Desculpa. Sempre caixa maiúsculo, eu recomendo. Despesa. Funcionário. Despesa como funcionário entra como? Fixo. Independente de eu estar vendendo ou não, eu tenho que pagar o funcionário. O funcionário está ali, está trabalhando. Então eu tenho que pagar esse funcionário. Vamos lá. Despesas administrativas. Vou voltar aqui para o início, que eu tenho que colocar o código. Despesas funcionários. Cadastrar como 3. Despesas administrativas. Despesas administrativas. Bom, tudo isso, essa questão de tipo de custo vai depender do negócio, tá? Então, como a gente está trabalhando com um banco do zero, não tem nenhuma informação nesse banco, então é como se você tivesse ali no seu negócio, tá? Por exemplo, aqui você pode estar adaptando com a sua visão. Despesas administrativas também entra como fixo, tá? É bem semelhante à questão do funcionário. E eu vim aqui e salvei. Agora eu tenho que definir os tipos de credor, certo? Quando eu vou estar cadastrando ali o meu credor, eu vou ter que dizer qual classe ele vai pertencer, qual o tipo de credor que ele vai ser. Esse credor, ele vai ser o quê? Vai ser um credor de tecido? Vai ser um... Ele me vende tecido, me vende aviamentos? É um funcionário que eu tenho que pagar um salário? Tenho que definir ali férias, certo? Então, nesse caso, vamos agora prosseguir para o tipo de credor. Aqui estamos ok. Só conferir. Vou alterar. Pronto. Aqui agora fica melhor de a gente está prosseguindo na questão dos menus, né? Aqui em cima nós temos setas que vão nos direcionar, tá? Aqui, primeiro registro, ele sempre vem para o primeiro, assim como temos que vai para o último. Isso ajuda muito quando a gente tem uma lista muito grande e eu preciso voltar para o início ou preciso ir para o fim. Também eu consigo prosseguir linha por linha aqui. Mas clicando também dá certo, pelo teclado também. É possível excluir registros, mas eu também posso alterar os registros. Inclusive, é até interessante eu não ter colocado completo. Vamos aqui em alterar registro. Despesas, funcionário. Despesas, funcionários. Pronto. Tudo isso aqui, gente, é feito pela fábrica, tá? Então a fábrica vai estar efetuando esse cadastro, tá? Então a gente pode encontrar esse cadastro sendo feito de formas diferentes. Essa é a nossa visão, é a visão que eu estou tendo nesse momento. Pronto, cadastrei o topo mãe desse plano de contas. Agora eu vou estar cadastrando o tipo de credor. Aqui, novamente, cadastro, tipo de credor. Aqui em cima nós temos cadastro, movimentação, relatório, retornar, gera online. Cadastro é se eu quero cadastrar ou alterar algum registro. Movimentação é a movimentação em si. Isso vai ficar um pouco mais tranquilo de acordo com o treinamento que vai prosseguindo, tá? Tipo de credor. Vamos lá. Tipo de credor. Aqui tem alguns pontos bem interessantes que a gente pode estar abordando. Eu vou estar definindo qual é o tipo daquele credor. Tá vendo que tem o nome da classe? Eu vou pegar a classe e vou cadastrar o credor dessa classe. Só que existe um pequeno detalhe. Existe uma ordem para que esses registros eles são inclusos, tá? Então, do tipo de credor 1 ao 499 é débito. Eu vou estar debitando. Não é possível cadastrar mais, tá? Ah, mas será que existe uma necessidade de cadastrar mais? Não, tá? O 1
ao 499 vai suprir, inclusive, e vai sobrar bastante. Inclusive, durante o meu treinamento foi até reportado que o treinador que estava nos acompanhando disse que não viu mais do que 300, por exemplo. Isso já é uma faruca com muitas movimentações. Vamos estar cadastrando o tipo de credor. Vou inserir o primeiro cadastro. Tecidos. Nome da classe que eu vou estar vinculando ele vai ser de fornecedor. Tipo de custo. O tipo de custo é... Em tipo de custo eu consigo definir qual a ligação desse tipo de credor com o meu produto. Ele é direto, é indireto, é uma despesa? No caso, fornecedor, qual a ligação desse tipo de credor com o meu produto? Nesse caso, é direto. Ele tem ligação direta ao meu produto, tá? Se eu não tenho matéria-prima, não tenho produto, tá? Venho com o tab, pronto. Já passo para o segundo cadastro. Vou inserir o segundo cadastro. Vou colocar aqui aviamentos. Vou estar selecionando com a classe, né? Que ele vai fazer mais sentido. Nesse caso, é um fornecedor também. Aviamento. Novamente, se eu não tenho ali um zíper, por exemplo, eu não consigo produzir meu produto. Então, entra como direto. Com o tab novamente. Vamos inserir apenas 3 registros, tá? Nosso próximo registro será água e esgoto. Desculpa. 3. Água e esgoto. Nesse caso, eu vou estar vinculando a ele ao quê? Certo? Nesse caso, eu posso estar criando uma nova classe ou estar vinculando ele a uma classe já existente. Nesse caso, eu vou colocar como uma despesa administrativa. O tipo de custo dele é direto ou indireto? Qual a ligação desse tipo de credor com o meu produto? Nesse caso, depende, tá? Como eu falei, cada cadastro tem que verificar com a fábrica como que funciona. Nesse caso, a nossa fábrica ela não tem lavagem, tá? Se ela não tem lavagem, não se utiliza água na produção dos produtos. Então, entra como indireto. Pronto. Eu vou estar explicando agora, tá? O que é direto, um pouco mais abrangente, o que é o direto, o que é o indireto. Direto é ligado ao produto, tá? Indireta não faz parte do produto. Despesa, vou te dar um exemplo de uma despesa, uma manutenção com um maquinário. Entra como despesa, tá? Pronto. Nós cadastramos as classes, tá? Vamos lá, visualizar essas classes que cadastramos. Apenas 3, tá? Tipo de credor. Agora a gente precisa cadastrar o credor, tá? O que é o credor? O credor é quem está nos fornecendo, tá? Se eu vou lá e compro, por exemplo, linha, é possível estar inserindo dentro do sistema, eu tenho que cadastrar esse credor, tá? A gente vai visualizar a tela de cadastro, tem que ser feito o cadastro desse credor, tá? Para que assim o cliente, né, ele consiga ter um controle. Isso é fundamental e importante. Eu coloquei mais aqui, mas nesse caso
São alguns exemplos. Por exemplo, luz e energia. Entra como direto ou indireto ou uma despesa. Eu preciso de luz e energia para produzir meu produto? Na maioria das situações, sim. Se você tem ali a Enel, né? Você precisa das máquinas para estar funcionando ali para você produzir o produto. Se você usa, por exemplo, energia solar, não sei como funciona exatamente a energia solar, mas você não paga energia, então você não faz esse pagamento, por exemplo. Já entra de uma forma diferente. Vamos lá. Vamos cadastrar o credor. Afinal, é quem nós estamos comprando e quem está nos fornecendo. Vamos no módulo contas a pagar, cadastro. Vamos no módulo, na linhazinha aqui, credores. Nesse caso, eu vou estar inserindo um novo registro. Eu peguei aqui a Rosset, um exemplo, tá? No caso, eu compro da Rosset. No caso, o cliente que compra da Rosset, ele vai ter todas as informações aqui da Rosset em mãos, tá? Então, vai ser bem tranquilo para ele. Esses dados aqui eu vou estar inserindo de acordo com algumas informações que eu peguei na internet. Vamos aqui. Eu estou comprando linhas e aviamentos da Rosset. Vamos ver aqui. Vou estar efetuando um cadastro, tá? Estou fazendo dessa forma que eu acredito que é um pouco mais prático. No caso do cliente é um pouco diferente. Qual é o tipo desse credor? Veja bem, nós fizemos o cadastro do tipo de credor. E agora nós estamos cadastrando o credor e eu tenho que informar qual é o tipo desse credor. É muito importante, tá? Ele é um credor de água, esgoto, aviamentos e tecidos. Se não é em nenhum desses três, você vai ter que voltar lá e criar um outro tipo de credor, tá? Nesse caso, esse credor, ele me vende aviamentos, tá? Vamos pegar aqui o endereço da Rosset, né? Vamos pegar aqui o CEP. Eu estou fazendo dessa forma, mas o cliente ele vai ter em mãos direitinho. Após eu colocar o CEP, ele vai dar um tab, ele puxa as informações para mim. Vou colocar aqui o número, que é 121. Complemento. As informações de cadastro em azul escuro são informações obrigatórias. As em azul claro não são, tá? Telefone. Vou colocar um telefone fictício. Tá? Já que é obrigatório. E-mail. Você vai colocar aqui o e-mail, mas nesse caso eu vou colocar teste@maio.com, já que é apenas para teste, tá? E eu consigo marcar algumas opções. Entrada somente com pedido. Essa questão de pedido vamos visualizar mais na frente. Tá. Opa, CNPJ é um campo em azul escuro, então eu tenho que é obrigatório. Eu já deixei aqui reservado já. Venho aqui, o cliente vai pegar o CNPJ dele e apenas com um tab. Esse cliente ele possui inscrição, ele é isento, deve ser cadastrado, tá? Bem direitinho. Eu consigo definir a situação desse cliente. Se ele está com cadastro. Cliente não, desculpa, credor. Eu consigo definir se esse credor está ativo ou ele está inativo. Por exemplo, não trabalhamos mais com a Rosset. Eu venho aqui, inativo cadastro. Assim, não vai ser possível selecionar ele, tá? Opa, ele já me retornou um erro. Ele não está permitindo que eu coloque caracteres, apenas os números. Vamos aqui editar para apenas os números. Interessante a gente estar visualizando esses erros, que a gente consegue fazer um cadastro bem tranquilo. Ele me informa que a data do cadastro. É possível também
eu consigo colocar o agente, a gente vai visualizar no decorrer do treinamento a questão dos agentes um pouco mais na frente. Grupo de credores, tá? Vamos aqui, vou explicar agora o que é o grupo de credores. Por exemplo, eu consigo formar grupos, por exemplo. Grupo 1, eu consigo descrever, por exemplo, ele me fornece, a Rossete me fornece aviamentos. Eu consigo aqui, grupo 1, descrição, aviamentos. Eu vou colocar todos os credores que são de aviamentos dentro desse grupo, tá? Isso é interessante, mas é mais na questão de relatórios mesmo, que também a gente vai visualizar os relatórios um pouco mais na frente. Pronto. Temos aqui o histórico interativo. Não é muito utilizado, tá? Vamos retornar. Vamos visualizar novamente, quando apagar. Credores. Pronto. Esse meu credor está aqui cadastrado. Vamos visualizar agora, contas a pagar, cadastro, dólar, tá? O que é esse dólar? É possível o cliente ele ter aí uma espécie de visualização para saber o dólar de dias passados. Ele vem todo dia e insere o dia e o valor do dólar, tá? É uma questão que não é utilizada não, tá? Mas tem no sistema e eu estou aqui mostrando. Vamos pegar um exemplo de hoje. O dólar hoje está 4,92. Dou um clique duplo que ele puxa a data de hoje. 4,92. Pronto. No caso do cliente que trabalha ali com dólar, é interessante. Mas não é o padrão não, tá? Pronto. Agora vamos estar em contas a pagar, cadastro, bancos. Bancos, tá? Dentro do sistema, ele não vem, tá? A gente tem que incluir os bancos, tá? Que são utilizados. Nesse caso, sempre o primeiro cadastro de banco será o banco gera. É um banco fictício, mas a gente vai utilizar ele um pouco mais na frente. Será observado. Venho aqui, banco 1. Eu venho aqui, banco gera. E aqui eu vou fazendo um cadastro referente aos bancos, tá? Isso daqui é feito pelo cliente também, durante o processo de implantação. Cada banco tem o seu código. A Caixa Econômica tem o seu código, o Banco do Brasil tem o seu código. E aí deve ser cadastrado aqui corretamente, tá? Eu sei que o código da Caixa é 104. Caixa Econômica Federal. Ou então posso colocar CEF de Caixa Econômica Federal. Isso vai depender de como você deseja. Caixa Econômica, CEF, pronto. Aqui, de acordo com a utilização do cliente, com a necessidade de cadastros, ele vai inserindo os bancos. Tá? O ideal é que seja inserido a quantidade de bancos utilizadas, os mais comuns, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco. O ideal é que esses bancos mais comuns estejam aqui, tá? Vamos aqui em moeda. Vamos estar visualizando moeda. O que é uma moeda, tá? Nessa tela existe um pequeno probleminha, tá? Ele não puxa a moeda zero. Ele só puxa da 1. Quando ele puxa da 1, inclusive isso é um erro, ele puxa como dólar. No caso não é dólar. Tem que ser real, a 01. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos clicar aqui. Vamos alterar esse registro para real. O símbolo do real é RS. R e o cifrão. Pronto. Aqui é possível a gente cadastrar as moedas que ele vai estar fazendo as vendas, por exemplo, um pouco mais na frente, que a gente vai estar visualizando também. Nesse caso, eu vou cadastrar apenas real e dólar, mas se ele quiser, ele pode cadastrar quantas moedas for necessário. Eu venho aqui em incluir registro, será um registro 2, será o dólar, e será o U e o cifrão, que é o símbolo do dólar.
Salvei. Pronto. Agora vamos cadastrar os agentes. Cadastro. Agente. Tá? Quando for em alguns módulos mais à frente, o cliente ele vai estar efetuando ali as vendas, né? No caso são os pedidos, e ele vai estar escolhendo a forma de pagamento, certo? O agente, o que que é o agente? É onde está o dinheiro, certo? Sempre será dessa forma. Nesse caso, a gente tem que configurar aqui esses registros que tem aqui. Eu vou estar apenas configurando dois, mas de acordo com a necessidade. No geral, os clientes não utilizam muitos, mas de acordo com o que ele vai precisando, ele vai cadastrando. Aqui embaixo nós temos inserir, editar, excluir. É possível, tá? É possível colocar taxa administrativa, se houver. Eu clico aqui em editar e vou definir a forma de pagamento. Carteira, dinheiro. Meu dinheiro ele se encontra onde? No agente. O agente é o carteira, tá? Participa ou não do fluxo de caixa. Venho aqui, gravar. Pronto. Eu posso estar inserindo, né? Estar cadastrando um novo agente. No caso, eu posso estar cadastrando o agente, por exemplo, que é Pix. A forma de pagamento dele entra como pagamento instantâneo Pix. Ok? Vamos salvar. Pronto, temos o carteira, que é o dinheiro, o Pix, que é pagamento instantâneo, né? Aqui eu posso estar cadastrando outro sem problema nenhum. O agente é onde o meu dinheiro se encontra. Por exemplo, posso cadastrar como banco e colocar como uma TED, por exemplo. Existem os outros também. Posso colocar como banco, mas colocar como transferência bancária. Vou até colocar aqui. Banco. Colocar aqui como TED. Transferência bancária. Pronto. Defini a minha forma de pagamento. Criei. Tá? É possível criar muito mais de acordo com a necessidade, tá? Nesse caso, como é apenas um treinamento, a intenção é mais explicar e mostrar os campos e como é feito, como pode ser feito e o que que é. Pronto. Agora vamos cadastrar os dias úteis para pagar. É possível a gente definir dentro do sistema os dias que vamos estar efetuando o pagamento. No geral, para pagamento é de segunda a sexta. Mas, como eu falei no início, vai de cada fábrica. Vamos aqui em cadastro. Dias úteis. E venho aqui no calendário. Gerar dias úteis. No caso, eu vou estar gerando de hoje. E eu vou colocar aqui uma data. Tá? Na questão dos calendários, como funciona? Nessa setinha menor, é mês, mensal. Nessas duas setinhas aqui maiores, é um ano. Tá? Vou colocar aqui até 2040, por exemplo. E eu coloco se deseja incluir sábados ou domingos. Se o seu contas a pagar vai funcionar dia de sábado, você marca dia de sábado. Se vai funcionar de domingo, você vai marcar. Aconselho a deixar de que forma? Como no geral não funciona, tá? Sábados e domingos não funcionam. Você clica aqui em confirmar, o sistema vai estar gerando. Nesse caso, é possível apenas efetuar pagamentos. Eu coloquei um período bem grande para a gente visualizar, né? É possível a gente estar cadastrando um período bem longo. Pronto. O nosso sistema, ele já fez aqui direitinho, tá? De hoje até 2040, ele... Eu coloquei um período bem grande para a gente visualizar. Ele demora um pouquinho porque ele grava nas tabelas do banco e tal, mas é apenas um exemplo, tá? De segunda a sexta. Se ele tentar efetuar um pagamento de um credor no sábado e no domingo, o sistema não vai deixar. Vamos criar aqui uma situação. Ele vai querer fazer um pagamento de um credor hoje não, nessa semana, que é uma situação muito específica, que ele vai ter que fazer o pagamento no sábado, tá? Vamos aqui, dia 6. Dia 6 não é dia útil para pagamento. Não está cadastrado. Como prosseguimos? A gente vem aqui, gera o dia útil. No caso, eu confirmo o calendário, que é o dia 6. Dia 6 é um sábado, marco incluir sábados e pronto.
dia 6, sábado, ele criou, tá? O aconselhável vai ser dessa forma. Mas, se ele quiser incluir sábados e domingos, não tem problema. Mas, no geral, os financeiros só funcionam de segunda a sexta. Agora vamos estar visualizando o cadastro de cidades. No cadastro de cidades, funciona de maneira um pouco diferente. O sistema ele já traz ali as cidades que estão cadastradas e são identificadas pelo IBGE. Cada cidade tem um código do IBGE, tá? Não existe um código fictício. Por exemplo, Acrelândia, o código do IBGE é o 00013 e tem a microrregião dele, que é Rio Branco. Então, no IBGE está dessa forma. O código do IBGE não pode ser alterado, é dessa forma mesmo. É possível definir se eu quero bloquear essa cidade, então eu não vou conseguir fazer vendas para essa cidade. Por exemplo, teve algum problema com muitos clientes de uma determinada cidade, eu consigo lá bloquear para evitar que façam vendas e tal. No geral, aqui é para consulta, tá? Não é uma tela que se mexe muito não, tá? Cidades. Temos aqui países também. Código Banco Central, tá? Mesma situação. Cada país tem o seu código. O Afeganistão tem o seu, a Alemanha tem o seu, o Brasil vai ter o seu também, tá? Então, como todos já estão cadastrados aqui, não é mexido aqui não, tá? É apenas para consulta mesmo. Cadastro, novamente. Micro e mesorregiões, mesma situação. Eu tenho um estado, tenho uma mesorregião e tenho uma microrregião. Por exemplo, quero fazer uma venda para um cliente, esse cliente é de uma cidade dos Estados Unidos. Como que fica? Eu vou cadastrar a cidade desse cliente, né? Como é X, né? Tá? E X entra como exterior. Eu vou cadastrar a cidade, definir o país, transportadora, população, renda, não é necessário não, tá? Mas nesse caso é uma situação bem específica. Vamos agora visualizar transportadoras. Transportadoras é quando você quer cadastrar transportadoras dentro do sistema. Você vai utilizar transportadoras fora o carro próprio. Carro próprio é quando a própria empresa ela vai fazer a entrega. Nesse caso, é o endereço da própria empresa, tá? Vou estar cadastrando aqui o meu, só para a gente ter cadastrado. Ele não está deixando porque não é um CEP válido. CEP não encontrado, não inválido. Vou fechar. Tentar cadastrar novamente. Transportadora. Venho em alterar registro. 6073. Pronto. Ele deixou agora. O endereço. Vou cadastrar o número. Complemento se houver. Tipo de bairro. Bairro é um bosque. Você consegue adicionar alguns complementos. Nesse caso é bairro mesmo. Você vai colocar o telefone. Pode ser o telefone da empresa. O CNPJ da empresa. Tá? No caso é da sua própria empresa, tá? Nesse caso aqui, tem uma forma, mas é um pouco mais complicada de eu pegar aqui o CNPJ. Eu vou pegar esse CNPJ da Roset mesmo. Acredito que ele talvez nem deixe. Tá? Mas é para conter mesmo. No caso, a gente está fazendo aqui, mas o cliente ele vai estar fazendo bem direitinho, tá? Tipo de lagradouro. Tá? Lembrando, os campos em azul escuro são obrigatórios. Não sei se esse ele vai deixar. Tá, pronto. Cadastrei a transportadora. Aqui é possível cadastrar outras transportadoras, tá? Esse cadastro aqui ele é feito normalmente com base no endereço da empresa, da própria fábrica, que vai estar fazendo. O CEP, o endereço, o bairro, tipo de bairro, telefone, contato da pessoa responsável, CNPJ da empresa. Eu coloquei esse para
Teria que pegar aqui de outra forma o CNPJ da ISO, mas eu coloquei outro aqui, tá? É apenas para exemplo mesmo. Agora vamos cadastrar as contas correntes. É possível a gente estar fazendo movimentações na conta corrente, tá? Como assim? Eu consigo cadastrar uma conta corrente similar à que eu tenho no banco e de acordo com as movimentações no banco eu consigo, claro, eu fazendo as alterações aqui, né? Dando as baixas, acreditando, de acordo com o que foi feito no banco, consigo ter uma visão do que tem no banco no próprio sistema, tá? O sistema não tem uma forma de captar automaticamente, não existe isso. Então é todo cadastro. Então a gente vê no suporte às vezes algumas situações como: ah, na minha conta corrente tem uma movimentação e aqui não gera, não consta essa movimentação, o que que houve? Aí nesse caso fica como: olha, você tem que fazer as movimentações na conta corrente de acordo com o que é feito na conta real, tá? Tem que fazer a movimentação dentro do sistema. O sistema não capta automaticamente, não. É tudo feito gerencialmente. A pessoa tem que ir lá e fazer essa movimentação. Foi crédito, foi débito, enfim. Vamos aqui em cadastro, tá? Conta corrente. Sempre a gente recomenda utilizar um banco gera. Lembra que a gente cadastrou os bancos? Agora a gente vai utilizar esses bancos, tá? Aqui é o número do meu registro, dentro dessa abazinha do sistema. Então, vou primeiro registro, clicar no mais, banco, o banco gera, que é o banco 1, só digitar 1, tab, ele já vai puxar. Agência, tá? Já que é uma conta fictícia. Descrição, conta de fluxo de isso. Conta de fluxo de saldo inicial, tá? A gente vai estar abordando o que é essa conta. Vou deixar um valor aqui. O que é essa conta que a gente sempre recomenda cadastrar, tá? O cliente às vezes ele tem que comprar uma água, às vezes ele tem que comprar uma besteirinha ali para a fábrica. Então a gente sempre recomenda que faça algumas movimentações nessa conta, tá? Mas isso vai depender do cliente, tá? Tudo isso depende do cliente, do que ele vai querer fazer. Aqui se eu quero vincular algum credor, algum agente, algum centro de custo. Pronto. Centro de custo. Vimos que não tem nada cadastrado, que não faz sentido, tá? Vamos aqui, vamos cadastrar o centro de custo. Vamos em materiais, cadastro, centro de custo. Materiais a gente vai abordar um pouco mais na frente. Centro 1, fábrica. Que ele não vai deixar alterar. No caso aqui eu coloquei um a mais. Mas é possível depois a gente alterar isso aqui via banco. No caso o cliente vai estar 1, vai estar fábrica. Não sei se ele deixa excluir. No caso do cliente que ele tem várias lojas, ele pode cadastrar aqui as lojas e tal. Para deixar bem configurado, bem direitinho, né? Cadastro. Até porque na questão de pedido, no Sim Loja, que é um outro sistema que nós temos, a loja tem que estar cadastrada ali como um centro de custo de uma outra loja para conseguir estar setando, tá? Então vamos aqui em conta corrente. Pronto. Dei um saldo inicial. Poxa, eu também tenho aqui comigo uma conta da Caixa. Também quero saber. É o registro 2, 104, agência, tá aqui 3418, conta 24, 254, descrição, conta, caixa, econômica. Isso aqui é possível ele colocar também qualquer nome, tá? É apenas uma descrição. Saldo inicial, poxa, tenho 4.000 nessa conta. Pronto. Aqui eu consigo fazer as movimentações nessa conta. Então,
Se eu vou pagando, vai diminuindo. Se eu vou recebendo e vai para essa conta, vai aumentando a conta. É possível também a gente estar alterando saldo do dia, enfim. Esses valores são apenas gerenciais, tá? Mas é muito importante que as alterações da conta real sejam inseridas nas movimentações para que quando ele for pegar algum relatório, não tenha nenhuma divergência e tal. Agora vamos verificar que cadastrar os tipos de transações. Transações, ele já vem com duas, tá? Mas a gente pode cadastrar, inclusive a gente vai cadastrar, tá? Isso daqui também ele consegue definir qual vai ser a descrição para quando ele for pegar um relatório, qual vai ser a descrição dessa transação que está sendo feita. Aqui, registro 3. Eu vou cadastrar como pagamento de duplicatas. O tipo C, crédito, D, débito. No caso, é D, que é débito. Quarto registro, eu vou estar explicando. Pronto. Toda vez que eu vou fazer uma transação, eu tenho que definir o que é nessa transação, tá? Aqui eu fiz de um pouco mais grosseiro, apenas para a gente entender um pouco, ter uma visão um pouco diferente, porque só vem duas, né? E no caso ela é uma transferência de débito, transferência de crédito. E temos esse pagamento de miudezas. Esse pagamento de miudezas ele é muito importante, tá? Por quê? Vamos supor que toda vez que você faz um débito, você paga lá uma água, e você descreve essa transação sempre como transferência CC, no caso a DEB, né? Que é débito. Quando você for puxar um relatório, com base dessa descrição, vai estar um valor ali de tudo. Então, quanto mais transações você tiver bem configurado, definindo o que é aquela transação, melhor. Pagamento de miudezas. Ah, paguei uma água, paguei uma caneta. Então é muito interessante, tá? Mas isso aqui, novamente, é uma visão que cada fábrica pode ter uma visão diferente. Vamos aqui. Plano de contas, tá? Isso daqui vem com base na Fortes, tá? Então a Fortes ela informa e é feito o cadastro, tá? Aqui é uma aba que não é muito utilizada não, tá? É uma aba bem pouco utilizada, na verdade nunca nem vi sendo utilizada. O nosso sistema, ele também, apesar dele ser gerencial, nós emitimos SPED contábeis, tá? Inclusive a gente vai estar abordando de acordo com o treinamento. Então, como o nosso sistema ele faz um SPED, né, que é um arquivozinho contábil, que apenas a contabilidade ela vai entender ali, que vai importar no sistema deles e ter uma visão ali diferente, tudo que foi emitido de nota e tal, o nosso sistema ele emite, tá? SPEDs. Vamos aqui em contas a pagar, tipos de documento. O nosso sistema ele já traz, tá, os tipos mais comuns de documentos usados. É possível cadastrar? É possível editar? Sim, sem problema nenhum. Tá? Tem o tipo e a descrição, tá, do que ele é. Temos NFE, que é a nota fiscal eletrônica, temos o recibo, temos o romaneio. Ah, mas esses dois são uma situação um pouco incomum. Não está marcado, os outros estão. Recibo e nem romaneio emitem nada fiscal, tá? Porque recibo nem romaneio não é uma venda fiscal. Não foi emitido nem cupom, nem nota. Lançamento automático é para sair no SPED. Então, recibo e romaneio, como não são vendas fiscais, são mais gerencial, não entra, tá? Novamente, mas por que tem? Porque o sistema, você pode inserir um novo cadastro
que você vai querer emitir ali o SPED. Mas como aqui está bem completo, acredito que seja um pouco improvável você ter a necessidade de cadastrar, tá? Iniciando na parte mais importante, tá? Fizemos toda a base, que são os cadastros. Agora vamos estar realmente movimentando. Então, vamos estar simulando uma situação, tá? Eu fui lá na Rosset e fiz uma compra lá na Rosset de R$ 100 de aviamentos, por exemplo. Eu venho aqui no mais, vou estar, né, cadastrando. Vou selecionar qual é o credor. Número do documento. O que é o número do documento? O número do documento, eu posso pegar o número do documento da compra, algum número da compra, ou um número que eu mesmo decido de controle interno mesmo. Nesse caso foi uma parcela. Tipo do documento. Nesse caso eu posso selecionar NFA, mas eu vou selecionar Romano eu mesmo. Tá? Agente. Essa compra que eu fiz foi em Pix, por exemplo. Vencimento, eu comprei, mas ainda não paguei. Mas eles me deram 30 dias para estar pagando. No caso, entra como dia 5. Foi combinado lá, dia 5. O valor desse título é R$ 100. Posso definir o tipo desse credor, se é água, esgoto, tecidos, aviamentos. Posso alterar durante esse processo, mas eu vou deixar como aviamento mesmo. Situação, se eu já fui lá e já paguei, apenas quero ter como registro aqui no meu sistema, eu posso vir em baixado total. De acordo com o que eu for pagando, eu posso ir dentro do sistema pagando aos poucos. Parcial é quando eu já paguei algum valor. Total é que paguei total. Em aberto é que não foi pago nada, ele está 100% em aberto aquele valor. Nesse caso ele está em aberto, eu ainda não paguei. Vou definir aqui qual é o tipo desse título, tá? Qual é o tipo desse título? Ele é da minha empresa? É de um título do tipo outros? Título somente para previsão? Posso também estar vinculando a uma conta corrente. Vou estar vinculando, tá? Eu venho aqui. Ah, pronto, ele me informa. Deve ser informado de transação. A gente fez o cadastro de transação. É possível a gente cadastrar outros tipos de transação. Nesse caso, eu vou estar informando que é um pagamento de duplicatas. Ele informa novamente, data de competência, data de hoje e pronto. Fiz o cadastro, não paguei ainda, apenas está ali no sistema, tá? Aqui em cima a gente tem algumas informações, né? Eu venho aqui, eu posso fazer alguns filtros para puxar outros. Aqui eu consigo ter uma visão diferente do meu título. Aqui eu consigo verificar se já foi dado baixa. Aqui eu posso replicar. Vamos supor que eu paguei, eu fui parcelado de 2 vezes. Eu consigo pegar esse título e replicar, tá? Observações, se foi feita alguma observação, é possível adicionar observações. Ver saldo das contas correntes, tá? Eu consigo aqui também estornar um movimento, que a gente vai verificar um pouco mais na frente. Reater lançamentos por cento de custo, rateio de conta contábil, cadastro de credor, né? E substituição de títulos. Substituição de títulos. Vamos ver se ele vai aqui. Vou explicar brevemente, mas também não é muito utilizado. Substituição de títulos é quando o cliente está inadimplente e ele quer renegociar ali títulos vencidos ou ele tem 2 títulos em aberto. No caso, você quer renegociar, né? Você fez a compra lá, mas por algum motivo não conseguiu pagar, fez um acordo lá de desses 2 compras que você fez na Rosset e você fez a negociação, mas teve algum acréscimo, ele cria um novo título, né? Ele renegocia. Como se fosse uma renegociação, mas também é bem tranquilo. Pronto. Eu tenho um vencimento, que é dia 5/2. Tem a emissão, competência e o valor do documento. Vamos supor que eu quero dar uma baixa nesse título. Poxa, já estou com o dinheiro aqui, quero pagar. Vamos lá. Pronto. Tinha aqui movimentação, baixas. Houve um bugzinho que na verdade eu fiz errado aqui. Não fechei, né?
apagar, movimentação, baixas, cancelo, e aqui ele vai me trazer todas as minhas baixas que estão disponíveis, né? Para serem feitas. Ou eu posso ir lá na minha conta apagar. Ah, o aplicativo bugou um pouquinho. Vou abrir novamente. Às vezes quando a gente não fecha as telas anteriores e reabre várias telas por cima da outra, não é muito legal não. Ele acaba que dá esses bugzinhos, tá? Pronto, vamos iniciar novamente. Contas a pagar, movimentações, contas a pagar. Venho aqui e cancelo, posso também utilizar o filtro ali, sem problema nenhum. E vamos verificar aqui, emissão. Você vai colocar a data, né? Pode configurar ali o estado e vai aparecer todos os títulos que você tem a pagar. Poxa, quero dar uma baixa nesse título. Já tenho dinheiro. Venho aqui em cima, na setinha para baixo. E eu consigo definir. Pronto. Só um adendo. Eu coloquei o título como previsão, tá? Previsão apenas como se fosse de visualização, tá? Nesse caso, pode deixar desmarcado, tá? A gente vem aqui em baixas, seleciona a data que eu estou fazendo essa baixa, o agente que eu estou efetuando o pagamento, e eu venho aqui, inserir registro, eu estou dando uma baixa, estou pagando esse pagamento, tá? Venho aqui, pronto, fiz a baixa. Então, se eu vim aqui procurar em total, com a data de emissão de hoje, ele vai mostrar. Inclusive, eu consigo ver as baixas, tá? Qual foi as baixas. Poxa, mas por algum motivo, paguei errado, cara. Não era pra me ter pago, fiz errado. Consigo voltar atrás? Você consegue, sem problema nenhum. Ele foi lá e debitou da minha conta, da caixa. Tá? E a gente vai fazer dois procedimentos. Eu vou estar cancelando esse pagamento, por assim dizer. Essa baixa. Venham confirma o estorno da baixa? Sim. Mas ele ainda continua na minha conta. E eu venho aqui em estornar baixa. No caso, eu venho estornar a movimentação da conta corrente. Eu estou dizendo o quê? Que eu estornei do título, mas consta na minha conta que saiu. O que eu fiz, acabei de fazer agora? Eu acabei de estornar para a minha conta. Então são dois processos diferentes, tá? Para estornar totalmente. Aí depois disso você dá a baixa normalmente, sem problema nenhum. Inclusive eu tô vinculando aqui novamente. Tá. Pronto, agora vamos estar a questão do título, né? Nós já abordamos. É bem tranquilo, mas eu recomendo que aí você treine, crie títulos, dê baixa, cancele, estorne, verifique nos relatórios se realmente voltou para a conta ou não. É bem interessante, mas é bem tranquilo, tá? Agora vamos estar verificando aqui em movimentações, lançamentos. Eu consigo fazer transferência entre as minhas contas. Poxa, eu tenho na minha conta da Gera lá, que é, vamos supor, é um dinheiro que fica comigo, presencial. Dinheiro, mas eu depositei na minha conta da Caixa. É possível vir aqui também. E em lançamento diverso. Lançamentos diversos eu vou ter que explicar um pouco como que funciona. Funciona da seguinte forma. Você foi lá, criou um título, no contas a pagar, mas por algum motivo você não pagou, está atrasado. Quando puxa um relatório, consta ali no relatório esse título, mas você não quer que apareça. É um título, um detalhe muito específico, por exemplo. Você pode vir fazer essa transação aqui no lançamento diversos, tá? Que também é bem tranquilo.
E aqui nós temos alguns relatórios. Contas a pagar. Aconselho a você verificar um por um. Aqui eu consigo verificar com base em vencimento, com base no credor, com base no tipo de credor, cheque emitido. Aqui é contas a pagar, são as contas que eu ainda não paguei. Aqui eu consigo visualizar as contas que eu já paguei. Aqui são os cadastrais, eu consigo puxar alguns relatórios cadastrais, sintéticos, né? Tem esse resumo, aceite, saldo, eu consigo puxar aqui o saldo da minha conta, tá? Tá aqui. Consigo visualizar o saldo da minha conta. Consigo também movimentação das contas, ver o que eu paguei hoje, o que eu não paguei. Consigo fazer um balancete, né? Nesse caso aqui é mais para contabilidade mesmo. E temos aqui também um pequeno detalhe, conferência bancária, tá? O que é a conferência bancária? Imagina você, né, que é chefe numa fábrica e não tem tempo para verificar o que foi feito e o que não foi feito, tá? Tem pessoas que fazem isso, mas você quer ter uma visão de topo. Eu quero visualizar de maneira bem grosseira e validar aquilo, tá? O que foi pago, o que não foi pago. Nesse caso não tem, né? Acredito que eu não vinculei a conta corretamente no início. Mas assim, aqui vai aparecer em pesquisar. Você vem, seleciona a conta corrente. Tá? E vai aparecer aqui todas as movimentações. E você vai selecionar elas, se você valida aquela operação e clica em conciliar. Pronto. Você vai estar conciliando essas contas e você vai estar validando as operações, tá? Vai dizer assim, olha, essas operações aqui de pagamento estão validadas e realmente está tudo ok. Tá? Sem precisar abrir título por título, se foi dado baixa, ver as baixas, enfim, se torna um pouco chato. E aqui no Conferência Bancária, numa tela só, você consegue estar visualizando, tá? Então pronto, tá? Só explicar aqui um pouco do Cristo. O Cristo é um relatório personalizável, mas são poucos clientes que utilizam, tá? Que é um instalador faz a instalação e você consegue obter alguns relatórios ali configuráveis, por assim dizer. Mas não é muito utilizado, não. Então pronto, estamos terminando, né, o nosso treinamento de contas a pagar. No nosso próximo treinamento vamos estar dando continuidade, tá? E o contas a pagar é fundamental, tá? Os cadastros são muito importantes, a base de cadastro, esses cadastros que nós fizemos no início, foram até bastantes, tá? Lembrando, estamos começando a fábrica do começo. Então não tem nada, então realmente é um pouco maçante a gente estar cadastrando. Mas as movimentações de título são muito importantes, no caso as baixas, a questão do estorno da conta corrente, quando você for lá e dá baixa na conta. Acontece muito do cliente ir lá, estornar, mas não estornou para a conta. Você vai lá no título e só clica em estornar, por exemplo. E esse título, esse valor volta para a conta corrente, sem problema nenhum. Então, é bem simples, né? Nada muito complexo, tá? Mas tudo dentro do sistema é prática, é treino. Mas é bem de boa, tá? O sistema. Então pronto, estamos encerrando mais esse treinamento e até a próxima.